anunciado, continuamos esse diálogo, tá certo? Um diálogo esclarecedor com o companheiro Roberto Gomes, que tem uma vasta experiência, muito conhecimento, e fazendo uma avaliação, tá certo? De todas as implicações socioeconômicas sobre essa pandemia. Pois não, Roberto, dando continuidade à análise que você vem fazendo para os nossos queridos internautas. Então, como eu estava falando, Arnaldo, então nenhum país do mundo tem plenas condições, certo? Plenas condições de dar conta dessa situação de pandemia. É só você olhar o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, hoje é o grande epicentro mundial da pandemia, tá certo? Com um grau, uma quantidade de mortos, infelizmente, enormes, certo? Com mais de 100 mil contaminados, com mais de 20 mil, certo? Mortes. Portanto, isso sinaliza uma situação extremamente complexa e difícil para todos nós. Então, precisamos pensar sobre isso, precisamos agir, tá certo? Precisamos ter muita consciência de como é que a gente pode se comportar nesse momento. E, Arnaldo, entrando para a discussão da pergunta que você fez sobre as medidas que o governador Camilo, que o Estado do Ceará tem realizado, eu queria, antes de começar, fazer aqui parabenizar profundamente a condução do governador Camilo. Acho que é uma das condições, a nível de Brasil, mais corretas. O Camilo tem se guiado pela ciência, tem se guiado estritamente voltado à análise que o grupo técnico da área de saúde do governo do Estado tem apresentado, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, seguindo importantes orientações do Ministério da Saúde. Portanto, é muito importante a gente ressaltar a condição do governador Camilo. E o governador Camilo tem agido em várias frentes. A primeira frente é no que é central no combate à pandemia. Todos sabem que não há remédios específicos, tá? Não há um conjunto de medicações que evitem ou que consigam preservar a contaminação ou que consigam, com 100% de governabilidade, curar uma pessoa. Isso depende de um conjunto de fatores, é uma doença muito nova, ainda não há um procedimento padrão de condução, tá certo? Portanto, a principal orientação médica, sanitária, é ficar em casa, é tentar não ser contaminado, certo? Então, o isolamento social apresentado pelo governador Camilo, que foi, inclusive, renovado agora, até o dia 5 de maio, é uma conduta corretíssima. Em todos os países do mundo que fizeram o isolamento em maior ou menor grau, quem fez o isolamento social mais forte saiu mais rápido da pandemia, que é o caso da China, que é o caso da Nova Zelândia, e outros países do mundo. A Itália errou no tempo de entrar no isolamento, por isso o grau de agressividade da pandemia na Itália. O caso de Milão é exemplar, onde o prefeito, inclusive, tomou uma postura parecida no início com a postura do presidente Bolsonaro. É uma gripezinha, vai passar logo, isso daí não vai ser grave e tal, certo? E deu o que deu, infelizmente, certo? Então, essa é a primeira coisa importante da condição do governador Camilo. E essa posição, Arnaldo, não é uma posição fácil. A pressão em cima do governador Camilo é enorme para que ele relativize, abra, certo? Diminua o isolamento social. Inclusive, agora, uma nota
pública do empresariado cearense, forçando a retomada, tá certo, das ações, a quebra mesmo do isolamento social. Então, nós que defendemos a vida, essencialmente a vida, né, devemos nos colocar contrário, porque, inclusive, do ponto de vista científico, está errado não fazer isolamento social. Do ponto de vista econômico, também está errado, porque todos os países do mundo, certo, que estão enfrentando a pandemia dizem isso. Fazer o isolamento com um grau maior ajuda a sair mais rapidamente da crise econômica, certo? Preservar vidas agora ajuda a retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia. Então, é um erro científico e é um erro econômico, certo? Então, o governador Camilo tem agido muito corretamente, mas a pressão sobre ele também está aumentando. E um conjunto de outras medidas de aquisição de equipamentos de proteção individual, de EPIs, mesmo com a dificuldade gigantesca, a ampliação de leitos de UTI, a busca ativa por equipamentos de saúde, novos hospitais, tá certo? O envolvimento das diversas áreas de governo, em particular da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Estado, buscando alternativas econômicas para manter as pessoas em isolamento. Esse, inclusive, Arnaldo, é o grande desafio que você falou da qualidade da habitação. Mas se as pessoas não tiverem condições financeiras de ficarem em casa, elas não vão ficar. Então, todos os países do mundo estão fazendo duas ações muito fortes. Primeiro, garantindo uma renda mínima emergencial, ou seja, dinheiro no bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras, para que elas possam comprar o seu alimento, comprar o seu remédio e ficar em casa, e ajuda econômica às micro, pequenas, médias e grandes empresas para a manutenção do emprego, certo? Já nós vamos tratar sobre isso quando a gente for falar do governo federal. E aqui o governo Camilo tem feito várias ações. A isenção da conta de energia e da conta de água para uma faixa financeira de renda para 370 mil famílias do Estado, certo? A liberação de cestas básicas para os alunos da rede pública estadual, o reforço do cartão cidadão, tá? A aquisição de 200 mil botijões de gás, também dentro de uma certa faixa econômica, para famílias de baixa renda. Então, são um conjunto de iniciativas do ponto de vista econômico, tá? Para dar condições para que as pessoas possam ficar em casa. Nós sabemos que a capacidade de resolver do ponto de vista econômico, do ponto de vista da economia nacional, não é do governo do Estado. Essa grande capacidade, certo? De, inclusive, aumentar a capacidade de endividamento, gerar recursos financeiros de grande monta, de grande quantidade, para ajudar as cadeias produtivas, para ajudar a indústria, o comércio, a agricultura familiar, não é do governo do Estado, é do governo federal. Mas, mesmo assim, o governador Camilo tem feito um conjunto de iniciativas nessa direção, entendendo que é um conjunto de medidas que vão impactar positivamente para que as famílias possam ficar em casa cumprindo o isolamento social. E mesmo assim, Arnaldo, nós temos ainda um percentual baixo de isolamento social no Brasil, certo? E também ainda não é o ideal, o isolamento social aqui no estado do Ceará. Roberto, eu gostaria
eu gostaria de pegar um gancho aqui, também falar, certo, a questão local aqui do nosso município. Tá? O nosso prefeito Luna, ele está em sintonia, em consonância com o governo do Estado. Tá? Eu gostaria de ressaltar isso, seguindo o decreto, né, do governo do Estado, e também a nossa Câmara, através da nossa presidenta Dora, está fazendo todo o esforço para que essas medidas sejam implementadas. E nós sabemos, se na capital tem dificuldades, avaliemos o quanto é difícil nos interiores a menor estrutura. Então, o que nós temos de fortalecer e focar são essas orientações do distanciamento, do isolamento, o uso da máscara, tá certo? E fazer essa questão sanitária, porque nós não dispomos de tecnologia, de respirador, enfim. Tá? Então, o prefeito gostaria de fazer esse destaque diariamente, fazendo live e orientando as pessoas e colocando o boletim, né, do epidemiológico, enfim. Gostaria de fazer também esse destaque. Tá? Então, Roberto, eu gostaria que você fizesse esse comentário sobre a atuação também da Assembleia Legislativa, né? Porque com as medidas, o governo federal precisa do Congresso e o governo do Estado precisa da Assembleia. E parece-me que a Assembleia prontamente está colaborando, e eu gostaria que você desse ênfase a certa atuação do nosso deputado estadual, Elmano de Freitas, no debate, no melhoramento dessas ideias, desses projetos que o governo também está mandando. Pontuasse algumas emendas que ele colocou nessas iniciativas do nosso governo Camilo Santana. Arnaldo, um grau de crise que nós estamos vivendo, certo? A pandemia do novo coronavírus exige uma sintonia a maior possível entre todos os poderes. Poder legislativo, nacional, estadual e municipal, poderes executivos, nacional, estadual e municipal, e poder judiciário. O maior grau de sintonia entre os poderes ajuda ou atrapalha, tá certo, o combate ao Covid-19. Então, queria parabenizar o prefeito Luna, a presidenta da Câmara, vereadora Dora, por buscarem construir essa sintonia, certo? Eu tenho acompanhado também as suas participações, Arnaldo, nas sessões virtuais da Câmara. Queria também parabenizá-lo, você tem feito um esforço pessoal gigante para poder ajudar a Prefeitura a fortalecer os mecanismos de combate à pandemia, ajudar a presidenta Dora a agilizar processos de orientação junto ao governo municipal. Então, esse esforço é um esforço coletivo. Nós só teremos condições de passar com o menor grau de crise mesmo que nós estamos vivendo se a gente tiver essa sintonia. E não é diferente com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa tem ajudado muito o governador Camilo a agilizar todos os processos que deem condições financeiras e legais às ações de governo, tá certo? Então, o Elmano faz parte desse esforço. O deputado Elmano de Freitas faz parte desse esforço dos 46 deputados estaduais, no sentido de que o funcionamento da Assembleia seja no tempo correto, na agilidade correta, na velocidade correta, para que o governador possa trabalhar com instrumentos legais, certo? Na execução das políticas de combate ao novo coronavírus, certo? E aí, Arnaldo, eu queria citar dois exemplos importantes, três exemplos importantes da participação do Elmano, certo? O primeiro exemplo, e eu quero dizer que isso também não é uma iniciativa particular só do Elmano, outros deputados também ajudaram, participaram, o próprio presidente da Assembleia, ajudaram e participaram nesse esforço, né? Mas eu queria citar três.
O primeiro foi ao levantar o debate sobre a questão da energia, certo? Da conta de luz. Tá? Ou seja, o Elmano foi um dos primeiros deputados a dizer que nós precisávamos discutir alternativas para viabilizar, certo? O não pagamento para famílias de baixa renda da energia, certo? Então, fez um pronunciamento na Assembleia, fez um diálogo direto com o governo do Estado, colocando essa questão da isenção do pagamento de energia e também da suspensão de cortes, tá, durante o período de pandemia, certo? A segunda iniciativa, aí foi uma iniciativa parlamentar específica do Elmano, foi a emenda dele, certo? Viabilizando a aquisição dos botijões de gás, certo? Que o governo do Estado está aí, vai disponibilizar para famílias de baixa renda. Então, a participação do Elmano nesse debate foi muito importante. E, por último, tá certo? Que aí é um debate que nós vamos entrar já aqui, é quem paga a conta da crise da pandemia. O Elmano é daqueles que defende que essa conta não seja paga pelos trabalhadores, certo? Os trabalhadores são os que menos têm condição financeira de pagar essa conta, tá? Então, nós defendemos que essa conta dos investimentos na área de saúde, dos investimentos econômicos, sejam bancadas pelo Estado brasileiro, certo? Nas várias esferas, e seja bancada também por quem tem dinheiro, por quem tem condições materiais, financeiras, econômicas de bancar, que são os ricos, certo? Então, o Elmano agora apresentou uma emenda na discussão do fundo financeiro, do conselho que iria definir os gastos do governo do Estado para combater a pandemia. O Elmano apresentou uma emenda dizendo que não poderia haver diminuição de salário de servidores públicos do Estado do Ceará, porque nós compreendemos que na cadeia, na sequência de que tem condições de bancar, de pagar o custo dessa crise, os servidores públicos não estão dentro dos setores que têm essa condição, certo? Então, essas várias iniciativas no âmbito da energia, certo? No âmbito do botijão de gás e no âmbito da preservação dos salários e das condições econômicas dos trabalhadores e das trabalhadoras, tem sido uma das áreas de atuação do deputado Elmano. Nós temos atuado, ele tem atuado, muito também no sentido de ajudar a pensar as alternativas, né? Ou seja, em momentos de grande crise, nós precisamos ter muita gente pensando alternativas novas, questões inovadoras, porque as saídas não são simples, certo, Reinaldo? Então, essa tem sido a contribuição no âmbito da Assembleia Legislativa. Roberto, só agora que está ficando mais claro o grau de nocividade da PEC do teto dos gastos, onde houve o congelamento, né, do recurso da saúde e da educação. Tá? Então, com essa pandemia, tá certo? Essa escassez de recursos, também podemos atribuir muito sobre essa história da retirada do dinheiro da saúde. Assim, eu gostaria que você tecesse um pouco de comentário sobre essa PEC, que foi feito um movimento, tá certo? Para que não fosse aprovado, e lamentavelmente foi. E agora nós estamos sentindo na pele o quanto foi nociva essa emenda à Constituição que congelou os recursos da saúde e da educação. Reinaldo, excelente pergunta, Reinaldo. Eu acho que essa daí é a grande questão do debate que nós temos que fazer. Ou seja, como é que eu posso preservar vidas? Como é que eu posso ter condições de
em qualquer situação, seja ela numa situação de um rompimento de uma barragem, como foi Mariana, lá em Minas Gerais, seja numa situação de calamidade pública, fruto da crise de abastecimento d'água, como nós vivemos aqui permanentemente no Nordeste durante 150 anos, seja em situações de grande inverno que gera desabamentos no Sul e no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e seja uma pandemia mundial, como é o caso da Covid. Como é que eu crio condições para resolver essas situações? Tendo um Estado, ou seja, tendo um governo federal, tendo um governo do Estado, tendo as prefeituras com condições técnicas, operacionais, financeiras para agir. Certo? Ou seja, é o grande debate. Enquanto que um setor da sociedade, o setor vinculado aos grandes bancos, vinculado aos latifundiários, aos donos das terras, vinculado às grandes mídias, às grandes redes de televisão, vinculado ao grande empresariado, defende um Estado pequenininho para o povo, um Estado pequenininho para resolver as condições de educação, saúde, habitação, mobilidade urbana e tal, certo? Que agora causa essa situação de despreparo total que nós estamos vivenciando, certo? O Brasil, olha só, Arnaldo, que absurdo. O Brasil que chegou a ser, no governo Lula, governo Dilma, a sexta economia do mundo, e agora já voltou para a oitava, está quase na nona, está regredindo, certo? Hoje, nós não conseguimos produzir máscara, nós não conseguimos produzir EPIs, equipamentos de proteção individual, respiradores, certo? Eu não estou falando de foguete, de satélite, estou falando de coisas básicas. Então, esta parte da sociedade quer destruir o Estado, concentrar recurso para transferir para os ricos. Enquanto nós, desde sempre, dissemos não. Nós temos que ter Bolsa Família para um setor, para uma faixa da sociedade brasileira que não tem condições mínimas de se alimentar. Nós temos que ter uma renda básica para todo cidadão brasileiro, para que ele tenha condições de pensar o seu futuro, estruturar a sua vida. Nós temos que ter uma política nacional de habitação popular, certo? Como foi o Minha Casa Minha Vida. Nós temos que reestruturar o Sistema Único de Saúde com um programa essencial que levou médico para municípios que nunca tiveram um médico na sua cidade, que foi o programa Mais Médico. Então, nós pensamos o Estado grande para o povo, com condições de dar ações, de estruturar ações para a educação, para a saúde, para a mobilidade urbana, uma política industrial para esse país, uma política de reforma agrária, de agricultura familiar para esse país, certo? Então, essa disputa, Arnaldo, entre Estado pequenininho, Estado grande para os ricos e pequenininho para o povo, e Estado grande, estruturado para o povo, aparece agora, nessa crise que nós estamos vivendo, certo? Que é reflexo do que você falou da Emenda Constitucional 95, nós chamávamos da PEC da morte. O que os ricos aprovaram em 2017, se não me falha a memória? Aprovaram, certo? O não aumento de recursos para a área da saúde e da educação. Ou seja, congelaram os recursos, certo? E agora nós não temos recurso para aplicar devidamente numa situação gravíssima que nós estamos passando. E 2017, 2018, 2019, o Sistema Único de Saúde no Brasil foi se desestruturando, certo? Diminuíram os investimentos em pesquisa científica,
que agora está fazendo falta para pesquisar uma vacina para o Covid-19. Diminuíram os investimentos e a aquisição de EPIs. Isso quebrou uma cadeia produtiva de indústrias de médio e grande porte, que deixaram de existir, que deixaram de investir e agora não tem máscara para os profissionais de saúde. Faltou álcool em gel. Olha só que absurdo. Certo? Então, a Emenda Constitucional 95, ela é um exemplo do desenho, do modelo, do conceito de Estado, que a gente chama, Arnaldo, você conhece muito bem, de Estado neoliberal. Um Estado que é pequenininho para os pobres e que é grande para os ricos. Tá certo? Então, nós agora estamos passando uma situação gravíssima, fruto da aprovação pela maioria dos deputados. Por isso, você que está acompanhando a gente na TV Jucase.net, que está acompanhando a gente na FM, na Sucesso FM 104.9 e nas redes sociais, veja lá qual foi o deputado federal, qual foi o deputado estadual, qual foi o senador que votou na Emenda Constitucional 95, que retirou recurso, que investiu na desestruturação, na falência do Sistema Único de Saúde. Porque agora estão aparecendo as consequências. Quando não tem UTI suficiente, quando não tem EPI, quando não tem Sistema Único de Saúde estruturado. E mesmo assim, Arnaldo, o SUS é um dos maiores sistemas públicos e gratuitos e de qualidade em determinadas áreas, infelizmente não em todas as áreas, do mundo. Por que a quantidade de mortes? Você sabe que nos Estados Unidos, em torno de 70% a 75% de mortes nos Estados Unidos devido ao Covid-19 são pobres e negros. Por quê? Porque lá o sistema de saúde é praticamente todo ele privado e o sistema público tem um acesso público, mas parte dos serviços é pago. Então, as pessoas não têm dinheiro para pagar, então elas vão debilitando a sua saúde e quando vem uma situação dessa, de calamidade sanitária, de pandemia, elas estão enfraquecidas, estão com o seu sistema imunológico enfraquecidos e morrem mais rápido. Então, esse sistema, esse Estado, é o Estado da Emenda Constitucional 95, que tirou o dinheiro da saúde, da educação. É o Estado que também foi aprovado a diminuição dos repasses de recursos para a saúde e para a educação dos royalties do petróleo. Certo? Ia dinheiro direto do petróleo para a saúde e educação. Eles estão cortando esse dinheiro. Então, esse é um debate fundamental para ter saída popular, para ajudar os trabalhadores, para ajudar a periferia, a dona de casa, ajudar o trabalhador rural, o agricultor familiar, ajudar o camelô, ajudar a maioria do povo que não é rica. Nós temos que ter condições financeiras para o Estado funcionar com eficácia e com eficiência. Roberto, eu acredito que também a gente aprende com os nossos erros, né? Deus também nos ensina a refletir. Eu acredito que com essa pandemia, uma das bandeiras que precisam serem fortalecidas é a questão do SUS, em todas as suas dimensões. No controle social, na questão de mais recursos. E essa história da renda mínima, que nós temos aí um mentor intelectual, que é o nosso vereador Eduardo Suplicy, a cada dia eu vou me convencendo que ele tem razão. Porque, Roberto, com essa tecnologia avançada, com esses robôs, eu acredito que muitas categorias, muitos trabalhos vai se acabar. Um pequeno exemplo, hoje não tem mais trocador de ônibus. Só para um pequeno exemplo. Então,
nós avaliamos que a partir do momento que há circulação do recurso, a pessoa tem um recurso e ele compra, a economia está em funcionamento. Acredito que são duas bandeiras importantes, tá certo? E nós, dos movimentos sociais, que defendemos o país, né, a serviço do povo, né? O lema do nosso país é ordem e progresso. A ordem é ninguém passar fome, a ordem é as pessoas terem condições, né? E o progresso é o povo feliz, o povo satisfeito, sentindo-se gente. Eu acredito que nós precisamos realmente reforçar muito essas duas bandeiras. Viu, Arnaldo? Olha, tem uma coisa do novo e do velho, né? Do novo e do velho. Veja bem, você sabe o que os Estados Unidos estão fazendo? Os Estados Unidos. O louco lá do Trump foi obrigado a enviar um pacote econômico de 2,2 trilhões de dólares. 2,2 trilhões de dólares. E lá, como em vários lugares do mundo, o salário dos trabalhadores está sendo pago pelo Estado. Na Inglaterra, certo? Praticamente 80% a 85% dos salários dos trabalhadores na Inglaterra está sendo pago pelo governo inglês. Na França, na Espanha, em vários lugares. Para quê? Para as pessoas ficarem em casa, para elas não contaminarem outras. E na maioria desses países, principalmente nos países da Europa, todo cidadão tem uma renda mínima. O inglês, vou falar na linguagem popular, todo mundo tem Bolsa Família. Na Inglaterra, na França, na maioria dos países da Europa, nenhum cidadão fica desprovido de uma renda básica que é para ele viver, pagar o seu aluguel, comer. Certo? É uma renda mínima. Todo lugar desenvolvido tem. Certo? E agora, nos Estados Unidos, o governo também está pagando o salário dos trabalhadores. Então, nós temos que fazer esse debate. Debate que o Eduardo Suplicy, nosso ex-senador de São Paulo e atual vereador, vem há 30 anos vem dizendo renda mínima, renda mínima, renda mínima. E eu quero dizer que você já, como vereador aí de Jucá, se prepare, porque os impactos, certo, dessa pandemia, elas não são 3 meses só. Essa pandemia tem um impacto econômico, certo? E aí a gente podia até já começar a falar um pouco da situação nacional, certo? Tem um impacto econômico de médio e longo prazo. Então, essa ajuda, o Bolsonaro queria dar, Arnaldo, R$200. 200. Nós, o PT, apresentamos uma renda mínima de um salário mínimo para todo mundo, certo? E aí, na negociação, como nós não tivemos força para bancar um salário mínimo, ficou nos R$600. Mas o Bolsonaro queria dar R$200, certo? E 3 meses nós propusemos para 1 ano, porque é o período mínimo de impacto econômico, social, que nós vamos viver. Para você ter ideia, Renato, é bom a gente sempre ficar fazendo essas comparações, certo? Nós chegamos no Brasil, em 2014, a pleno emprego. O que é pleno emprego? Certo? Ou seja, todo mundo que queria trabalhar, certo, tinha emprego. Nós chegamos a ter uma taxa de desemprego aproximadamente de 4%, que é o emprego, que é a taxa de emprego dos países superdesenvolvidos. E com o emprego informal diminuindo, certo? Com os empregos precários diminuindo. Com o golpe, quando tiraram a Dilma em 2016, inverteu isso. Houve um processo de crescimento rápido,
do desemprego. Agora há pouco o dado era de 12,7 milhões de desempregados. Mas pior do que isso, ou tão grave quanto isso, Arnaldo, é que pela primeira vez, depois de muitos anos, os empregos precários, os empregos informais, certo? A quantidade de gente que trabalhava à margem da legislação trabalhista superou, e os desempregados superou o emprego formal, o emprego com carteira assinada. Certo? Então, isso é gravíssimo. Então, não é fruto da pandemia, Arnaldo. Isso já era grave antes de janeiro de 2020. A pandemia, ela apenas agrava mais a situação econômica, a situação social do nosso povo. O Brasil volta, acho que em 2018, 2019, volta para o mapa da fome que nós saímos em 2010, 2011. Então, todos os índices sociais e econômicos pioraram, vinham piorando. Então, quando a pandemia chega, ela agrava essa situação que já existia, certo? De irresponsabilidade social, de diminuição de gasto em saúde e educação, em tudo. Desmontaram-se os programas habitacionais, acabou-se o Mais Médico, tudo. Não tinha uma notícia boa para dar para o povo. Todas as notícias eram ruins. E a pandemia, ela potencializou isso. Certo? Então, o governo federal, o desgoverno Bolsonaro, ele só potencializou em 2019 e em 2020 a situação que nós nos encontramos. E as ações do governo, todas elas ou foram erradas, ou foram atrasadas, ou foram no tamanho que não era para ser maior, e não foram, certo? E todo santo dia, Arnaldo, todo santo dia, o desgoverno Bolsonaro vai de encontro, vai contra as determinações da Organização Mundial da Saúde. Então, é um genocida, uma pessoa que está jogando com o caos. É de um grau de responsabilidade com a vida humana gigantesca. Certo? Então, nós precisamos tratar isso. Você que está acompanhando, nós temos que começar a antecipar, Arnaldo. Nós temos que ampliar o prazo do renda mínima emergencial. Nós temos que melhorar o valor do renda mínima emergencial. Nós temos que ter mais recursos para a área da saúde, para a área da educação, tudo isso. Roberto, nós sabemos que tanto estados quanto os municípios eles vão ter uma perca de arrecadação enorme, tanto do ICMS quanto do INSS. Aliás, do ISS, melhor dizendo. E foi aprovado no Congresso a reposição, né, desse recurso para Estado e município. Isso já está aprovado, ou ele vai sancionar, ou ele vai vetar? Em que estágio está esse debate sobre a reposição das perdas de arrecadação dos estados e municípios? Olha, Arnaldo, foi apresentado, houve uma negociação dentro do Congresso Nacional, foi aprovado, certo? Agora, nesse exato momento, eu não sei lhe dizer se já houve a sanção do presidente, ou se não, infelizmente, eu não estou com essa informação, fico devendo a você. Mas o conteúdo é o seguinte: no bolo dos recursos nacionais, a maior fatia fica com o governo federal e a menor fatia para estados e municípios. Então, nós precisamos fazer essa discussão. Precisa haver uma repactuação, tá certo, da questão tributária, fiscal, de distribuição dos recursos a nível nacional. E numa situação dessa de pandemia, mais ainda, quem tem condições, repito, quem tem condições de gerar, de produzir uma política econômica redistributiva de recursos, com capacidade de enfrentar um grau
de desestabilização econômica que nós estamos vivendo é o governo federal. Certo? O governo federal foi muito rápido, Arnaldo, ao liberar 1,2 trilhão de reais, 1,2 trilhão de reais para o sistema financeiro, para os banqueiros. Certo? Os bancos já estão operando esse recurso. E foi extremamente lento. Está, até vira piada, se não fosse trágico, seria cômico, certo? Quando a pessoa, tem milhões de pessoas esperando o resultado do seu cadastro no renda mínima emergencial, e fica lá, analisando, e não libera o recurso, certo? Ou seja, uma questão básica, o Brasil tem o maior sistema financeiro, o maior sistema bancário do mundo, o mais eficiente e o mais moderno. Não tem motivo para que todos aqueles que se cadastraram no renda mínima emergencial não tenham já recebido o seu recurso. Certo? Então, uma questão básica, as pessoas estão passando fome em casa. Não tem condição de ficar plenamente fazendo isolamento social. E o governo está lento, está muito lento, certo? Então, quando você puder se pronunciar sobre isso aí na Câmara, certo? Faça. Nós todos temos que botar a boca no trombone, nós todos temos que denunciar essa situação, certo? O governo queria, Arnaldo, ajudar em torno de 25 milhões de pessoas. Foi o esforço do Congresso Nacional, em particular o esforço do PT, que foi ampliando essa gama de serviços, de inclusão de pessoas, certo? E hoje nós temos aí quase 70 milhões de pessoas que têm direito a receber o renda mínima emergencial, mas que não receberam porque o governo federal, porque o desgoverno do Bolsonaro é lento e não tem como prioridade isso. Então, nós temos que denunciar isso, certo? Ô, caro Roberto, só para a gente ir concluindo o nosso bate-papo, inclusive eu avalio, é muito rico, né? Muitas informações, muitas dicas, mas para encerrando, eu gostaria que nós falássemos sobre essa medida do Supremo Tribunal Federal, aonde ele valorizam as iniciativas dos governos estaduais e municipais nas medidas, para que o governo federal não venha intervir. Isso acreditando que seja importante, né? Porque se nós fôssemos esperar pelas medidas no âmbito federal, eu acredito que o grau de letalidade estava muito, muito maior. Né? Com certeza. Ganho, né? Com certeza. Olha só, é mais um absurdo dos absurdos, certo? Ou seja, a crise que nós estamos vivendo, Arnaldo, ela é uma sequência, certo? Nós estamos em um dos momentos mais frágeis da nação brasileira. Nós temos conflitos de instituição gravíssimos, certo? Hoje você tem o presidente da República, esse desgoverno, essa irresponsabilidade do Bolsonaro contra a Organização Mundial da Saúde, contra o Ministério da Saúde, não sei agora com a mudança do ministro, mas com o ministro anterior, Ministério da Saúde, praticamente todos os governadores, praticamente todos os prefeitos de pequenas, médias e grandes cidades, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a maioria dos meios de comunicação, contra a sociedade civil organizada, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, certo? Porque todo mundo quer ações estruturantes contra a pandemia para preservar as vidas e preservar a economia. Veja, isso daí não é uma falsa polêmica. É mais um fake news, é mais uma mentira do desgoverno Bolsonaro. Para você preservar a economia, você tem que preservar primeiro as vidas. Preservando as vidas, você preserva a economia.
é só você destinar recursos para o Sistema Único de Saúde, é só você ampliar e resolver com agilidade a renda mínima emergencial. Fazendo essas coisas, você preserva a economia e preserva a vida. É só você liberar os recursos para as pequenas, micro, médias e grandes empresas, certo? É só você fazer isso. Então, essa divergência, Arnaldo, entre o Supremo Tribunal Federal, os governos estaduais, as prefeituras e o governo federal é mais uma dessas crises. O Supremo disse, olhe, as medidas de isolamento social, as medidas de preservação de circulação, de controle de circulação, para que não haja o aumento da contaminação da população pelo Covid-19, estão autorizadas, porque o governo federal queria, desde o início, liberar, não fazer isolamento social. A gente, né, Roberto, eu sei que é palpitante, né, tem muitos temas a serem abordados, mas aqui a gente agradece, né, a todos os internautas, aí os seguidores, né, da TV Lucasnet, através desse baluarte, grande amigo nosso, o Mário, uma pessoa dedicada, uma pessoa que valoriza, é apaixonada pelo que faz, os ouvintes da Rádio Sucesso FM, os nossos seguidores do Facebook. E me agradecer, Roberto, aí, pelas palavras esclarecedoras, né? Acredito que foi um debate aí de alto nível, tá certo? E a gente vamos nos planejando para a gente, em outros momentos desses, sejam proporcionados para a gente enriquecer aí os nossos seguidores nas informações. Então, um abraço fraterno para você, Roberto, o nosso deputado Elmano, e desejar que o nosso governo mantenha-se firme, o nosso governo do Estado, o nosso prefeito, a nossa presidenta da Câmara, sempre pensando em medidas úteis que venham atenuar o sofrimento que tanto aflige o nosso povo. Eu queria agradecer a você, nosso companheiro Arnaldo de Carvalho, nosso companheiro de luta, de caminhada, dizer para você que esse não é um debate simples, é um debate até pesado, né, porque lida com uma situação bem complicada, mas nós precisamos pensar que depois de grandes crises podem vir grandes coisas positivas. Então, nós queremos aqui também dizer para todo mundo que está acompanhando que nós temos que ter muita esperança na vida, muita esperança em construir uma sociedade melhor, mais solidária, mais fraterna, certo? Que nós aqui queremos ajudar, nós queremos que as pessoas não tenham problemas com essa pandemia. Certo? Queria agradecer ao Vilmário, tá certo? O convite também, a TV Jucas.net, certo? A FM Sucesso, a Sucesso FM 104.9. Dizer que nós estamos à disposição, Arnaldo, para fazer essa conversa, esse diálogo, é uma interação, eu aprendo com você, tá certo? A gente vai construindo aqui as ideias e dizer para todo mundo, fique em casa, se cuidem, usem máscara, tá certo? Preserve a sua vida e ajude a preservar a vida do seu irmão, da sua irmã, do seu parente, do seu amigo, a vida do outro, que é muito importante nesse momento. Muito obrigado e estamos à disposição. Beleza.